Bom, esse slide mostra a evolução do pensamento logístico. Foi aquilo que nós vimos nos slides anteriores, né, falando sobre a logística, mostrando que a era da cadeia de suprimentos se dá basicamente a partir da década de 80. E no Brasil, esse processo passa a ser inserido a partir da década de 90. E aí, nós temos a evolução das fases da logística. Tá? Então, o primeiro subsistema ele é otimizado separadamente, tendo aí o estoque sendo o pulmão, né? Ou seja, que vai irrigar as demais áreas. Né? Então, você tem aí o setor de manufatura, o centro de distribuição e o varejista. Né? Então, é um modelo bastante incipiente que vai se dar basicamente até a década de 40. Depois a integração formando um duto rígido de otimização, então começa a ver já a visão de um processo, né? Ou seja, cadeia de suprimento já começa a ser vista como um processo, a logística passa a ser vista como um processo, né? De manufatura, do centro de distribuição até chegar ao varejista, né? Então já começa a trabalhar com essa perspectiva integrada. A outra fase, né, a terceira fase, é o duto flexível, adaptável às condições. Né? Então, né, naquele modelo que nós temos de fornecedor, de atacadista e varejista, essa situação passa a ser flexível, ou seja, passa a haver agora uma maior feedback entre essas áreas e você vai adaptando as condições de acordo com o feedback que cada área vai oferecer. Né? A partir da quarta fase, você tem agora essa perspectiva de integração plena, né? Estratégia flexível, né? Ao longo de toda a cadeia, tá? Onde você tem lá os fornecedores, que podem ser A, B, C e D, né? O processo de manufatura, envolvendo lá o planejamento e controle da produção, chegando lá na distribuição, passando pelo varejista até o consumidor, e esse consumidor fazendo, né, a retroalimentação, né, das informações necessárias para promover a correção em cada elo desse aí. Você pode perceber que cada círculo desse, né, tá aí A, B, C, D, é um elo, né, dessa cadeia de suprimentos. Né? Então, a logística, né, a cadeia de suprimentos, ela é vista agora como uma corrente de vários elos, né, se moldando, né, a corrente ela vai se moldando, e o processo de distribuição também vai se moldando às necessidades específicas de cada elo que está presente nessa cadeia de suprimentos. A ideia, né, do Supply Chain Management, né, está muito voltada para atender às necessidades do cliente. Né? Então, e dentro disso, né, não adianta levar em consideração os problemas. Né? O problema não pode ser entendido como a superação de um problema, não pode ser entendido como a agregação de um valor. Né? O problema é algo que tem que ser corrigido, mas não necessariamente a superação do problema vai ser um valor embutido naquele produto. Né? Então, nós temos aí, né, essa frase bastante interessante, né, que o cliente não está interessado em quantas tempestades você enfrentou para trazer o navio até o porto seguro. Né? Para ele, o que importa é se o navio chegou a tempo. Né? Então, a tempestade não agrega valor. A forma que você vai resolver os problemas também não. Agregar valor é adicionar algo, é poder inserir algo no processo, no sentido de melhorar a sua oferta, né, de produtos. Tá? Então, quando chega num tempo menor, você está agregando valor. Agora, o cliente não quer saber de que maneira você encontrou, qual é a maneira que você encontrou para chegar no tempo menor. Né? Então, quando a empresa desenvolve uma cadeia de suprimentos no sentido de atender melhor, atender prontamente o cliente, ele está agregando valor. E então, né, o que é, primeiro, o termo? O que é valor? Né? É um montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que a empresa lhes fornece. Né? Então, nós até vimos naquela questão lá sobre compras, né? Tanto no tema 6 como no tema 7, né? Que às vezes
você pode priorizar uma compra a partir da data de entrega, ou a partir da qualidade, ou a partir do preço. Tá? Então são elementos em que você vai valorar, ou seja, que você vai estabelecer como um critério básico, necessário e fundamental para a sua empresa naquele momento. Tá? Então isso é valor. Tá? E a cadeia de valor é a desagregação que você tem dessa relevância estratégica. Né? O que é desagregar? Você pegar aquele valor e decompor aquilo em preço ou qualidade, atendimento, credibilidade, tá? São elementos que vão compor a cadeia de valor. Tá? Então, o estudo da cadeia de valor é uma ferramenta de análise sistemática do modo de interação das atividades executadas, buscando descobrir se elas agregam valor ao produto na percepção do cliente. Tá? Outro elemento importante que a gente pode também inserir nessa cadeia de valor, que hoje está sendo estratégico, está sendo fundamental, já falamos nisso em algumas aulas, é a inovação. Né? Então, quando uma empresa consegue apresentar inovação aos seus produtos, está agregando valor, né? E hoje passa a ser um diferencial bastante competitivo. E aí nós temos esse quadro mostrando o quanto que a cadeia de valor da empresa encaixa-se em uma corrente maior. Né? Então, nós temos aí os compostos que estão colocados aí, né, nessa questão de valor. Tá? Tem lá os competidores, os canais de atuação, tá? A customização, né? A possibilidade de você desenvolver elementos novos no processo, né? Nessa customização aí, nessa possibilidade de agregar valor, você tem a produção, né? Você tem a produção de desenvolvimento, a criação de inovação, você tem a produção manufatura, a capacidade de produção, né? Você tem a área de vendas, você tem a área de distribuição, tá? Tudo isso são elementos importantes para agregar valor, né? Então, por exemplo, hoje no e-commerce, a área de distribuição passa a ser também estratégico, né? Porque já frisamos aí, né, anteriormente, que as pessoas querem comprar e receber rapidamente. Então, a área de distribuição é um elemento importante também hoje para agregar valor. Tá? E aí você tem aí dentro da cadeia de valor, os departamentos funcionais, né? Setor de engenharia, de documentação, de suporte, né? De relacionamento com o cliente, são elementos aí que vão facilitar na busca por melhor relacionamento na cadeia de valor. E aí o Porter, né, já inicia, né, já lá em 85, mostrava o quanto que isso pode ser implementado numa empresa. Né? Então, o Porter aqui está mostrando não os aspectos da cadeia de suprimentos, né, mas na cadeia de valor essencialmente, e como que isso pode interferir no desenvolvimento da organização. Tá? Então, você tem a infraestrutura da empresa, né, que é o elemento central que ajuda na agregação de valor, a administração de recursos humanos, que é a área, então, de apoio, né, a área da atividade meio, o desenvolvimento de tecnologia, que também é um elemento hoje, né, mais integrado, mas é a área de apoio, né, que desenvolve tecnologia, o setor de compras, tá? E as atividades primárias da organização, né, que é a logística dos insumos, as operações, as logísticas dos produtos, marketing, venda e assistência técnica, que é o elemento que nós falamos que visa dar o atendimento ao cliente. Tá? Então, é um sistema, né, voltado para administrar a cadeia de valor. Né? Então, isso numa empresa, você tem esses elementos que contribuem para o desenvolvimento, né, da cadeia de valor. E dentro disso,